Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar aqui continuidade às nossas aulas de introdução ao orçamento de obras. Nós estamos vendo aqui ainda a parte de levantamento de quantitativos. Até a aula anterior nós vimos aqui a parte de levantamentos lá para a alvenaria e a composição lá, né, a composição dos insumos necessários para fazer um metro quadrado com base numa dimensão de um bloco. Agora a gente entra aqui numa parte aqui muito importante da gente sempre quantificar da forma correta, que é a parte de pintura. Então, ó, a quantidade de tinta e também lixamento, selador e massa corrida, tudo que envolve ali a nossa pintura, se aplicáveis, né? Às vezes eu posso ter, às vezes não. Depende da área total a ser pintada. Então vai depender daquela área que nós levantamos lá anteriormente, da área de alvenaria, porque eu vou ter que fazer o revestimento em toda aquela superfície ali, em toda aquela área. Uma coisa importante aqui, ó, como portas, portões, janelas, grades e armários possuem reentrâncias, ou seja, são elementos ali que para pintar, né, tem um monte de detalhe, um monte de coisinhas, fica impraticável levantar a área real a ser pintada. Se a gente tem uma janela para pintar, por exemplo, eu levanto lá minha janela, tem 2,5 metros quadrados. Mas eu vou levar um tempo muito maior para pintar aquela janela do que se eu estivesse pintando com um rolo uma parede de 2,5 metros quadrados, né? Vocês concordam? A janela tem um monte de detalhes ali que a gente tem que levar despende ali de um tempo maior para executar aquele serviço. Então, a regra usada é aplicar um multiplicador sobre a área frontal, a gente chama de vão-luz aqui, lá do elemento da janela, do elemento a ser pintado, tá? Então, olha só, se for uma esquadria de guilhotina sem batente, a gente multiplica por 2 o valor da área. Se for, por exemplo, aqui, ó, uma esquadria, duas faces pintadas, né? A gente multiplica por 2,5. Esquadria chapeada, ondulada, de enrolar, né? Aquele vão ali, a gente vai multiplicar ele por 2,5 para levar em consideração que a pessoa, né, quem for executar aquele serviço ali, no caso o pintor, ele vai despender de um tempo um pouco maior do que se fosse para ele pintar simplesmente uma parede com a mesma área, tá? Se for elementos vazados, né, tipo aqueles cogobós, aqueles elementos que para compor ali o ambiente, aqueles elementos decorativos, né, que são elementos muito bonitos, mas que dão uma trabalheira para pintar. Então a gente tem que multiplicar o vão ali, ó, por 4, tá? Então se eu tiver 10 metros quadrados para pintar aquilo ali, a gente considera que vai ser como se fosse 40 metros quadrados, tá? Para levar em consideração o tempo que o profissional vai ter que ter para fazer os devidos acabamentos e os devidos detalhes, ok? Ó, veneziana, multiplica por 5, então a gente tem essa tabelinha aqui prática para a gente poder seguir, ok? E aí que só uma dica, ó, o consumo de tinta, isso aqui não é uma regra, mas é um valor aceitável aí a ser seguido para a gente considerar. O consumo de tinta por metro quadrado é função do tipo de tinta e das condições do substrato, ou seja, das camadas que estão embaixo. Se eu tiver uma camada mais porosa, obviamente eu vou ter um consumo maior de tinta, mas se eu tiver uma camada regularizada, com massa corrida e tudo mais, o meu consumo de tinta tende a ser menor. Mas como orientação, pode-se adotar geralmente aí de 30 a 40 metros quadrados por galão por demão. Ou seja, um galão tendo aí 3,6 litros. Isso aqui por demão. Então, 3,6 litros dá para pintar aí mais ou menos 30 a 40 metros quadrados de parede para cada demão que nós formos realizar. Beleza? Então, levar em consideração isso daí na parte de pintura. Para a gente fazer esses levantamentos e quantificar isso, normalmente a gente monta tabelas, né, formulários, e aí o mais ideal é a gente formular isso lá no Excel e tudo mais. Então, a maneira mais prática de calcular e documentar esses quantitativos de chapisco, emboço, reboco, ou se vai ser massa única, pintura de parede, se vai ter azulejo, rodapé, é mediante a utilização de um formulário cujos dados de entrada são perímetro, altura de cada cômodo. Esses formulários, cada profissional pode montar o seu à medida que possa se tornar mais entendível e que acho que fique mais prático para cada um. Existem alguns modelos, trazido aí pelas bibliografias, modelos disponíveis na internet, mas cada profissional pode ir adequando aí às suas necessidades. Como estes serviços estão vinculados à área ou perímetro de paredes, o cálculo fica mais simples, a gente quantificar e tabelar isso, tá? Gera-se como se fosse um memorialzinho de cálculo. Então imagina aqui que nós temos aqui, por exemplo, uma sala
de 5 por 4, tá? 5 por 4 metros, as dimensões aqui, 2,80 de pé direito, e a gente tem lá uma janela de 2 por 1,20 e uma porta de 80 centímetros e 2 de altura. E aqui eu tenho um banheiro de 3 por 2, né? 2,80 de pé direito, a janela basculante aqui, porta, paredes e azulejo, tá? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente monta uma tabelinha, não precisa ser igual essa aqui, tá? É só uma sugestão, que a gente chama de formulário de levantamento, para revestimento, por exemplo. Então, nós temos aqui ó, o cômodo que a gente vai estar analisando, se a sala, quarto, não sei o que, etc e tal, nada da nossa edificação, a gente pode montar isso e coloca aqui, ó, o perímetro desse cômodo, a altura do pé direito, os descontos, se vai ter ou se não vai ter, e a gente vem preenchendo aqui. Por exemplo, na sala aqui, ó, a sala tem 5 por 4 metros, 5 por 4. Então, de perímetro, a gente só somar esses lados aqui, ó, 5, aqui deve ser o maior, né? 5 mais 4 mais 4, isso nos dá aí 18 metros de perímetro. A altura já é dada do pé direito, essas informações aqui a gente consegue extrair lá do projeto, lá das plantas de arquitetura, né? Então, 2,80. E os descontos aqui, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, a gente vai descontar aqui, ó, eu tenho uma janela de 2 vezes 1,2, que nos dá, essa janela aqui, ó, nos dá uma área, a área dessa janela de 2,40. Eu vou tentar rabiscar aqui, mas é muito difícil. 2,40. Então, a gente desconta sempre o que passa de 2 metros aqui, passou 40 centímetros, a gente desconta. Da porta, eu vou descontar alguma coisa? Não vou, né? Porque 2 vezes 0,8 me dá 1,60 aqui de metro quadrado. Então, a gente só vai descontar o que passar de 2 metros quadrados aí. Então, aqui está os descontos. Do banheiro aqui, da mesma forma, ó. Nós temos aqui, ó, o perímetro, é só pegar e somar todos os lados aqui. A altura, o desconto, nesse caso, no banheiro não houve nenhum desconto, tá? E aqui, ó, nós colocamos então a área de chapisco, área de embolso, área de reboco, né? Nós temos essa quantidade de parede aqui, ó, 18, e eu sei que a altura do pé direito aqui é 2,80, né? É 2,80. Então a gente pega esse 18 aqui e multiplica por a altura do pé direito, que é aqui os 2,80. E aí a gente obtém aqui 50. Na verdade dá 50,4. Aqui essa tabela resolveu arredondar aqui e arredondou para menos. Mas então é só a gente pegar o perímetro e multiplicar aqui pela altura do pé direito. A gente tem toda a face aqui interna, tudo que vai precisar ser chapiscado. E da mesma forma vai ter que ser feito o embolso, o reboco, a massa corrida e a pintura. A azulejo não tem aqui, ó. Por quê? Porque provavelmente nessas paredes aqui, em nenhuma delas a gente vai ter a presença de azulejos. E o rodapé, a gente tem o perímetro interno aqui todo que vai ter que ser revestido vai ter que ter o rodapé lá do revestimento cerâmico, né, do que for ser utilizado, ou porcelanato. Então, 18 metros lineares de rodapé. Então, essa conta aqui, ó, 50 é o perímetro, que é isso aqui tudo, né, todos os lados, vezes a altura aqui. Vezes a altura, eu tenho a área interna aqui para ser feito esse serviço, beleza? E aqui também, ó, no banheiro, a mesma coisa, ó, pegou-se o perímetro aqui, ó. Aqui, ó, 10 vezes a altura, que é o perímetro vezes a altura, 28. E aqui já definiu que, como no banheiro, todas as paredes vão ser revestidas com azulejo, a gente tem chapisco e emboço. Não tem, percebó, não tem o reboco e não tem a massa corrida e não tem a pintura. Por quê? Porque o reboco, a gente tem que entender como funciona o serviço. O reboco, ele é uma camada fina que a gente faz para regularização e logo em seguida a gente faz a regularização mais fina ainda com a massa corrida para receber a pintura. Se eu não vou ter pintura e eu vou ter revestimento de azulejo, eu posso parar aqui no embolso, que é uma camada um pouco mais grossa, né, mais áspera, e aí eu vou vir depois com o assentamento, com a argamassa de assentamento e já vou assentar diretamente sobre essa superfície aqui, beleza? Então dispensa a utilização dessas de reboco, de massa corrida e de pintura. Então a gente tem que ficar sempre atento qual que é o serviço que vai ser executado ali naquele local, beleza? E aqui só os totais, então de quanto que eu vou precisar de chapisco, de embolso, de reboco. Com esses totais aqui a gente consegue chegar lá naquelas tabelas de composição e descobrir a quantidade de materiais que nós vamos precisar de uma forma total lá, beleza? Então, para essa aula não ficar muito grande, né?
parte de levantamento aqui de revestimentos. Eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente dá continuidade depois na próxima aula. Espero que tenha ficado claro aqui esses conceitos. Qualquer dúvida vocês podem me mandar. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula aí. Forte abraço!